Queridos alunos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, queremos agradecer a Deus por mais esse momento que Deus nos dá, para estarmos aqui, para estarmos fazendo esse comentário esse, dentro dessa apostila que estamos a estudar, panorama aí do Novo Testamento, que traz as cartas, né? As cartas e o livro do Apocalipse. Nós sabemos que existem 13 cartas de Paulo, né? E existem 8 cartas que chamamos de universais, e o livro de Apocalipse. Ok? Então a gente vai ver aí as cartas de Paulo hoje, né, nesse comentário aos Romanos e as duas aos Coríntios. Tá bom? É importante nós entender esse contexto aqui, que traz um pouco de geografia e cultura, né? O contexto cultural e geográfico. A carta aos Romanos é escrita por Paulo em Corinto, então é interessante entender isso aí. Em Corinto, ocasião em que ele levantava recurso para socorrer crentes pobres da Palestina. Que ano é? O ano 57, 58. É uma carta que foi escrita depois, né? Depois de Coríntios 1 e 2, ok? Escrito aqui. E está no nosso canon, antes também, mas ela provavelmente foi escrita depois de Coríntios. Coríntios foi escrito bem antes. Então essa carta tinha alguns objetivos. E o objetivo esse tinha como um propósito corrigir equívocos, né, doutrinários e conflitos no tocante à doutrina da graça, que são duas temáticas, né, a doutrina da graça em Deus e da justificação pela fé. Okay? Nessa carta encontramos assuntos essenciais para a vida cristã, como, por exemplo, o fundamento da justificação de Deus, a justificação de Deus, a graça para a igreja de Roma, certo? A graça rejeitada pelos homens e a fé justificadora de Abraão e a situação do povo de Israel no plano da graça de Deus. Okay? Então esses são os assuntos que são tratados nessa carta. Isso fica muito bem claro já nesse primeiro tópico, onde diz fundamentos da justificação pela fé. E aí a gente vai falar um pouco sobre a igreja em Roma. A igreja de Roma tinha irmãos judeus e irmãos gentios, okay? Mas que não entendia ainda esse assunto. É tanto que os gentios continuavam ainda nas práticas imorais da idolatria. E os irmãos judeus continuavam ainda nos seus ritos, nos rituais mosaicos, que dizia respeito ao Antigo Testamento. Mas agora, pela graça em Cristo Jesus, né, fomos libertos. E agora eu não posso ter como condição as práticas judaicas, os rituais judaicos. Ok? E agora liberto também, eu não posso dar lugar à carne. Eu preciso viver em novidade de vida. Eu não tenho que entender, a graça me alcançou e aí quanto mais eu pecar, não posso pensar assim. Eu tenho que viver em novidade de vida. Então é desse assunto que Paulo trata. Paulo vai dizer que todos pecaram e todos destituídos foram da glória de Deus. É o que está escrito em Isaías. Os nossos pecados fazem divisão, barreira, separação entre nós e Deus. O homem ficou de mal com Deus todo esse tempo. Mas agora em Cristo Jesus fomos reconciliados e agora temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso está no primeiro verso do capítulo 1 dessa carta. Temos paz com Deus, fomos reconciliados com Deus, estamos de paz com Deus. Então isso vai ser tratado na carta de Paulo aos Romanos. Paulo escreveu essa carta com um objetivo esse, preparar o caminho para ele ir até Roma. Até então ele não tinha ido em Roma, tá certo? A primeira viagem ele foi para a região da Galáxia, na segunda viagem ele foi para a região da Macedônia, já é Europa, e na terceira viagem ele vai ali para a região ali da Ásia Menor, onde tem por capital a Efésios. Da igreja de Corintos, né, em Corinto ele escreve aos Romanos, isso no ano 57 a 58, tá certo? E aí eu quero adiantar esse assunto. Vale lembrar também ainda nesse capítulo aqui, num tópico, a igreja em Roma, a gente vai ver isso que eu acabei de falar lá embaixo, nesse primeiro parágrafo desse tópico. A gente vai ver esse assunto, né? O confronto entre os gentios e os judeus, ok? A gente vai ver também os efeitos da justificação pela fé. O apóstolo Paulo também doutrina a igreja em Roma acerca do efeito da justificação pela fé em Cristo, mostrando que a pessoa, quando justificada e perdoada por Deus, passa a desfrutar gratuitamente
Grato porque a gente deixa de ser escravo e agora passa a ser filho e herdeiro de tudo. Então, gratuitamente, de muitos privilégios e bênçãos espirituais. São elas paz com Deus, salvação da ira, reconciliação, vida eterna e etc. E tantas outras. E aí você lê, tá bom? O povo de Israel, no plano salvífico de Deus, o serviço de adoração, ok? E o amor ao próximo. E aí a gente vai ver, através de Paulo, aprendemos que a graça de Deus no coração do homem torna-o amoroso, pronto a fazer o bem a todos. Então, esse é o efeito da graça, a graça reveladora, tá bom? Que nos mostra esse lado bom de Deus e nos mostra também o lado negativo. Através da graça, agora a gente entende, né, o projeto, o desejo de Deus por nós, de reconciliarmos, tá bom? Então isso é a graça. E aí a gente vai ver no capítulo 13, podemos perceber que Paulo, né, orientou os cristãos de Roma a obedecer às autoridades, porque todas elas eram constituídas por Deus. Então a gente vai ver Paulo orientando os irmãos. Isso faltava. Então todos esses pontos doutrinários que nós vamos ver nessa apostila que tem na Bíblia, nós vamos ver que se fez necessário o apóstolo Paulo escrever aos irmãos, embora eles não via dessa forma, e por isso Paulo sentiu na necessidade de escrever a carta aos romanos, aos irmãos, para que eles viessem, de certa forma, ser esclarecido, das suas faltas, que precisavam se encaixar dentro dentro da vontade, que essa é a vontade de Deus, que não andemos mais na carne, mas segundo o Espírito Santo, Ele mesmo diz, nenhuma condenação há para o homem que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Quando ele fala isso, ele fala não só para os judeus, mas ele fala também para os gentios, tá bom? E aí a gente vai lá para a igreja já de Corintos, ok? A igreja de Corintos, porque para mim também, meu Deus do céu, Paulo não trata de assuntos doutrinários tanto como trata nas outras cartas. E a gente vai ver nessa carta Paulo tratar de assuntos de uma forma tremenda. Paulo tinha dois motivos principais ao escrever essa epístola. Preste atenção. Tratar dos sérios problemas da igreja de Corinto, de que fora informado, certo? Ele havia sido informado, então ele tem esse objetivo. Eram pecados que os coríntios não levavam muito a sério, mas Paulo sabia serem graves. Okay? Então também aconselhar, o segundo objetivo é aconselhar e doutrinar sobre variados assuntos que os coríntios lhes encaminharam por escrito. Então eles escreveram, está acontecendo muitas coisas aqui e nós precisamos ser orientados. Então ele agora sente na necessidade de escrever essa carta aos coríntios. Então aconselhar e doutrinar de vários assuntos que os coríntios lhe tinham encaminhado por escrito. Isso incluía assuntos doutrinários e de conduta e pureza, tanto individual como coletiva. Então existiu muitos conflitos, os quais obrigou Paulo a escrever a primeira e a segunda carta aos Coríntios. E louvado seja Deus que tais fundamentos, doutrinas, bases que foram escritas, advertências, têm servido ao longo da era cristã, tem chegado até nós e vai servir até o arrebatamento da igreja, porque depois que nós for arrebatados, aí é só glória e aleluia, tá bom? Aí é só bênção ao nosso corpo, como ele mesmo diz, Paulo, na carta aos Coríntios, esse corpo incorruptível, aliás, corruptível, se transformará num corpo incorruptível, tá certo? E aí lá será só alegria e gozo e paz, em nome de Jesus, tá bom, irmãos? Então a gente vai ver Paulo nessa carta tratar disso. É importante a gente observar esse primeiro tópico que diz: a primeira carta de Paulo aos Coríntios, escrita no ano 55 a 56, durante os 3 anos em que o apóstolo Paulo esteve pastoreando Efésios. Então isso foi na terceira viagem de Paulo. Ele ficou lá 3 anos. Está no capítulo 20.
ok? Vai estar lá no capítulo 20 do Atos dos Apóstolos. Na sua terceira viagem missionária, teve como motivação as informações fornecidas por uma família daquela igreja sobre os conflitos existentes entre aqueles irmãos. Né? Nesta carta estudaremos os sérios problemas da igreja. É muito importantíssimo, porque o que é um irmão legalista? Vamos lá. O que é um irmão que parece um irmão nosso, trazendo para os dias de hoje, um irmão que um legalista, trazendo para o dia de hoje, é um religioso. Ele acha que vai para o céu e aí ele se condiz dessa ideia, ele se reveste dessa ideia e ele vai para o céu. Ele agora se acha no direito de julgar. Talvez ele não roube, não mate, mas ele fala mal da vida dos outros com uma tristeza. Né? Talvez ele não fale mal da vida dos outros, não roube nem mate, mas é invejoso, que é uma tristeza. Talvez ele não inveja, não fala mal da vida dos outros, mas ele é cobiçoso. É isso? Talvez não é cobiçoso, e por ele não ser cobiçoso, ele vai falar mal agora do cobiçoso. Tá certo? Mas como ele é invejoso, ele não vai falar mal do invejoso porque ele é invejoso. Tá certo? Ele não rouba, mas ele fala de quem mata porque ele não rouba, ele mata. Ele não vai falar de quem mata, ele vai falar de quem rouba. Jesus nos chamou nós para ser juiz. Então isso é tratado aqui. Havia uma carnalidade muito grande, né? Embora a igreja de Corinto fosse uma igreja repleta dos dons, né? Provavelmente tinha todos os dons, mas era uma igreja abarrotada de problemas carnais, né? De heresias. E aí a gente pensa que heresia é só tal denominação, tal religião que pratica, que faz, que permite. Não, irmão, heresia, ela se encaixa em mim quando eu tenho uma opinião diferente da doutrina que eu devo seguir. Se a igreja tem uma doutrina, eu preciso estar de acordo com a doutrina da igreja. Se a doutrina da igreja diz que eu não posso beber, que eu não posso fumar, que eu não posso me prostituir, né? Essa doutrina está na Bíblia. Essa doutrina a gente vai ver na Bíblia. Eu não posso mais dar lugar à carne, eu preciso andar em espírito e viver em novidade de vida. Mas nós não temos uma doutrina, então se existe a doutrina na Bíblia, a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, existe a doutrina também da igreja. Então, se eu não me conformo com essa doutrina, e passo agora a ter opiniões próprias, eu passo a ser um herege. Então Paulo ele se viu com esses conflitos dentro da igreja. Mas era só isso? Não. Não era só isso. Ó. Essa epístola trata dos problemas que uma igreja experimenta quando seus membros continuam carnais e não se separam de uma vez dos incrédulos do seu redor. Certo? São problemas tipo espírito de divisão, olha aí, divisão, tolerância ao pecado, tipo incesto, imoralidade, sexualidade em geral, ação judicial entre os cristãos, que é justamente o problema litúrgico, né? Problema litúrgico, está lá na página 37, onde a gente vai ver que problemas tão simples que pode ser tratado entre nós mesmos e ser resolvido entre nós, aí os irmãos pegam e já leva para a justiça, e quando pensa que não, tá a igreja sofrendo, os irmãos de mau humor, mal-humorados, né? De semblantes caídos, alguns que se afastam e dessa feita agora não voltam mais por questões tão simples que precisam ser tratadas dentro da igreja. Então esse era um assunto. O incesto é quando um pai se relaciona com um filho, os irmãos se relacionam um com o outro. Isso é um assunto que precisa ser falado, é um assunto que precisa, é algo que precisa ser combatido. Imoralidade, prostituição, certo? Contendas, iras, invejas, porfias, dissimulações no nosso meio. Então Paulo se viu diante de tudo isso. E eu queria muito ler
os assuntos que enviaram para ele antes. Mas a gente tem em mãos as cartas que ele escreve, porque ele recebeu antes informações do que estava acontecendo na igreja de Corinto. E aí ele se sente na necessidade, né, de escrever. A gente vai ver ideias humanas a respeito da verdade apostólica, conflitos a respeito da liberdade cristã. Paulo também instrui os coríntios a respeito do celibato, né, do casamento, do culto público, inclusive a ceia do Senhor, né? A gente vai ver, parece até que eu vejo, a desordem era muito grande, a ceia na época era cotidiana, né? A gente vai ver Paulo agora chamar a atenção, e ele deixa muito bem claro: o que eu vou vos passar não é algo meu, não é uma opinião minha, tá certo? Eu recebi do Senhor, foi Ele que falou. E na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, a partir disso, tomai e comei. Esse é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. Vocês não podem se juntar de qualquer maneira, tá certo? E aí ele deixa muito bem claro, né, que é um memorial, e deixa muito bem claro que é também uma ordem, e deixa muito bem claro que tanto o memorial como a ordem diz respeito ao quê? Uma profecia de quê? Que um dia nós se juntaremos de novo com ele para participarmos desse banquete que é a ceia. E dessa feita agora, eu não posso agora me juntar de qualquer maneira, né, ir para a ceia do Senhor, participar de todos os jeitos, chegar na frente e agir com gula, certo? Sem ser irreverente, não ter reverência a esse sacramento que para nós que somos igreja é o maior de todos os sacramentos. Então Paulo trata desse assunto. E na sequência Paulo vai falar do amor, vai falar dos dons que estavam sendo usados de uma forma, que estavam sendo tratados de forma, quem sabe, sem sabedoria, certo? E aí Paulo traz bastantes pontos doutrinários, fundamentos, base, que tem servido ao longo do tempo e tem servido até hoje para nós. É questão de ler, né? E muita coisa que eu não sei, eu procuro eu tenho um professor, eu estudo até hoje, eu estudo. E jamais eu vou colocar na minha mente: eu sei, eu já sei, e não sei de nada, porque eu acho que eu já sei. Então esse também foi pontos tocados, que foi passado, né, dessa carta, tá certo? Cada um fique na chamada, fique na vocação que foi chamado. A uns Deus escolheu para apóstolos, outro para profeta, e aí por diante há diversidade de dons, e todos eles para quê? Para edificação da igreja. E às vezes eu sou uma bênção, eu prego uma bênção, mas aí tem determinada, eu preciso me encaixar na palavra de Deus. Então Paulo trata disso aí nessas duas cartas. Eu quero deixar aí isso para vocês, tá certo? A gente tratou disso em sala de aula. A gente vai ver a unidade dos dons, né? Paulo orienta a igreja a respeito das diversidades dos dons espirituais, capacidade e habilidade concedida gratuitamente por Deus. Então, qual é a ideia? Para nos capacitar, trazer habilidade, né? De forma gratuita, foi dada por Deus a nós, né? Foi dada a nós, para edificação da igreja, na verdade e na santidade de Cristo Jesus. Nessa orientação, o apóstolo lista, né, os possíveis dons exercitados naquela igreja. Então, onde é que está isso? Na página 41, certo? E aí a gente segue dentro de um assunto, e aí a gente vai ver na sequência a carta aos 2 Coríntios. Eu quero deixar esse comentário para vocês e quero pedir nesse comentário, dentro dessas cartas que nós já estudamos, a saber, Gálatas, Tessalonicenses 1 e 2 e Romanos, Coríntios 1 e 2. Eu quero característica de cada uma igreja e quero também o tema de cada carta. O tema de cada carta e características dessas cartas, tá bom? Características de cada carta enviada para essas igrejas e o tema de cada carta. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, e até o próximo comentário, se Jesus não voltar ou se nós não for primeiro. Paz do Senhor.